Fala, minha gente, muito boa tarde. Sou Rafael Buquerque, repórter do site pnews.com.br. A gente volta com mais uma live, uma transmissão ao vivo para o Instagram e para o YouTube. Hoje tem um motivo especial, o lançamento aí da nossa editoria BNews Turismo, e mais especial ainda que é com esse cara aqui, que eu conheço o trabalho já há muito tempo, secretário de Cultura e Turismo de Salvador, Fábio Mota. Bem-vindo mais uma vez, sócio do BNews já. Obrigado, Rafa. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui no lançamento do seu caderno de turismo. Vamos conversar bastante sobre o turismo da cidade de Salvador, não tenho dúvida nenhuma. Não teria uma pessoa melhor, mais capacitada do que você para apresentar esse programa. À sua disposição. Vamos lá, começar. Aliás, você que está em casa, você que está assistindo aqui a nossa transmissão, pode participar, tem a caixa de comentário aí, manda sua pergunta, sua sugestão, sua dúvida, que a gente esclarece aqui daqui a pouquinho. Agora, Fábio, vamos começar falando sobre o seguinte, o reaquecimento do turismo, né? Eu tenho lido algumas notícias essa semana e tenho ficado empolgado, reabertura de fronteiras, aeroportos. Ontem li uma notícia aqui de novos voos da Latam aqui no estado. Como é que você acha que o Salvador vai se comportar daqui em diante com o aumento da vacinação da população e com a diminuição do número de casos de Covid? As expectativas são todas positivas. Só se você for fazer uma comparação, em janeiro desse ano, a gente tinha 20% de ocupação hoteleira. Sim. Você tinha 200 mil passageiros passando pelo aeroporto de Salvador. Nós fizemos articulação com a Gol, com a Itapemirim. A Gol saiu de 14 voos para 40. A Itapemirim chegou na cidade de Salvador com 6 voos, novos destinos na cidade de Salvador. E nós fizemos aí, a Prefeitura de Salvador entrou com a contrapartida. Qual era a contrapartida? Fazer a promoção do destino Salvador. Sim. E assim fizemos. Montamos um projeto Live Tour. Nós aí apresentamos 11 lives, apresentado por Zé Raimundo, que foi por muito tempo apresentador da Rede Globo. Zé Raimundo era o apresentador. Essa parceria foi uma parceria com a BAV, agência de viagem de Salvador. Cada live a gente tinha um historiador contando um pouco da história daquele local e um agente de viagem falando dos roteiros turísticos. Isso explodiu. Nós tivemos mais de 1 milhão de visualizações nos canais Visite Salvador, tanto no YouTube, como no Instagram, como no Facebook. Sim. E nós ficamos muito felizes com o projeto da Live Tour. E, em sequência, nós montamos um novo projeto, que são os Hot Tour. Nós estamos fazendo eles. Fizemos em Porto Alegre. Então, vamos fazer em mais 10 cidades, envolvendo também o mercado da América do Sul, dentro dessa ação de promoção do destino da cidade de Salvador. Nós hoje estamos com mais de 50% de ocupação hoteleira, subimos mais de 30%, e aqueles passageiros que em janeiro era 200 mil, nesse exato momento, a gente está chegando a 520 mil passageiros no aeroporto de Salvador. Ainda está muito longe do normal? Quando você compara a ocupação hoteleira, o normal era 60, a gente está com 50, estamos Sim. bem próximos. Quando você compara a questão do aeroporto, você ainda precisa aumentar aí mais 30%. Mas, como você falou, Rafael, as expectativas são todas positivas, porque você tem aí o aumento da vacinação, os casos de Covid caindo. Você veja que, graças a Deus, nós não tivemos uma única pessoa na regulação. Enfim, então tudo isso está nos deixando muito animado para a retomada do turismo. E continuamos trabalhando, tanto na questão da mudança da estrutura do destino Salvador. As pessoas que estão nos assistindo sabem a transformação que a cidade passou nos últimos 8 anos. E isso tem possibilitado fazer de Salvador, qualquer pesquisa nacional, o destino mais desejado dos brasileiros. Isso, qualquer pesquisa que se faça... Eu vi que em julho, agora, Salvador e São Paulo foram os destinos preferidos dos turistas brasileiros. Primeiro Salvador, depois São Paulo. Então, tá bom porque a gente está sempre como primeiro lugar na cabeça dos brasileiros. E a ação é essa mesmo. Como, nesse momento, a gente ainda está com limitações do turismo estrangeiro, por exemplo, nós não estamos recebendo aqueles cruzeiros que nós recebíamos. Só aí a gente perde 150 mil passageiros no ano. Um baque muito grande. Sim. Nós não estamos recebendo voos internacionais. Você só tem 2 voos internacionais, assim mesmo limitados, de Portugal para cá. Então, todas as nossas ações e todo o nosso planejamento e programação é para o turismo interno, para que o soteropolitano conheça a cidade de Salvador, para que o baiano, nós temos grandes cidades no interior, tem pessoas que não conhecem a capital, venha conhecer Salvador, e para que o nordestino, o brasileiro, venha conhecer Salvador. Então, a estratégia da Secult, nesse momento, é trazer o turista brasileiro para a cidade de Salvador. Agora, Fábio, como é que Salvador, a Secult, a prefeitura se comporta para manter esse turista que chega aqui no estado, que a grande porta de entrada é a capital,
manter aqui? Porque tem muita gente que chega e vai direto para o litoral, vai para outros lugares. Qual que é a grande estratégia de vocês para manter essa galera aqui? Esse é o grande desafio. Você falou bem, depois da saída das barracas de praia, nós praticamente perdemos o turismo de sol e mar, como a gente chama. Turista que estava vindo muito para Salvador e ia direto para o litoral norte. Nós recuperamos isso um pouco, certo? Com outras ações, por exemplo, nós criamos aí os equipamentos culturais. Agora, recente, a gente está fazendo até uma ação. Nós temos aí a Casa de Jorge Amado, que você bem conhece, todo mundo conhece Jorge Amado e Zé Lacatás, são escritores aí renomeados internacionalmente, com Jorge Amado com mais de 40 livros publicados. Então, a Casa de você vê que a maior quantidade, a maior nacionalidade que visitou dos estrangeiros da Casa de Jorge Amado são americanos. O americano sai dos Estados Unidos para conhecer a Casa de Jorge Amado, que fica Sim. ali na Rua Lagoinhas, no Rio Vermelho. Então, nós temos a Casa do Carnaval, que é o maior museu do carnaval do mundo, que fica no Pelourinho, do lado do Plano Inclinado Gonçalves, que é uma história do carnaval, da origem, a evolução do trio elétrico, a evolução das fantasias. E eu vi que o Soteropolitano está pagando meia, né? Vocês estão pois é, e nós temos os nossos dois fortes, que ficam na Barra, um que tem a exposição de Caribé, que é um artista famoso, consagrado, argentino, mas quase se tornou baiano. Sim. E o outro que tem a exposição da história da fotografia na cidade de Salvador, que é a PRVG. Conheço os dois, então, muito bacana. São ações que nós agora, que é que nós fizemos. O residente na cidade de Salvador, ele paga apenas R$10 para visitar uma dessas casas. Então, você que está nos vendo, que é soteropolitano, que não conhece ainda a Casa do Carnaval, a Casa Jorge Amado, certo? Que não conseguiu ainda, que não foi ainda nos fortes São Diogo e Santa Maria, nas exposições que ficam na Barra, está na hora de você aproveitar, pegar um comprovante de residência, ir a qualquer um desses lugares, aumentar seu nível cultural. E o que é que a gente quer com isso? Democratizar a cultura. Sim. E, ao mesmo tempo, a gente quer que as pessoas aumentem o seu nível cultural. Então, por isso que nós estamos fazendo essa ação. Com R$10, um morador de Salvador, um documento com fotografia comprovando que mora em Salvador, consegue conhecer os equipamentos culturais da cidade. Então, essa é uma das ações que nós focamos. Vem aí, agora em agosto ainda, o prefeito Bruno Reis vai entregar para a população a Casa da Música. Salvador é a cidade que ganhou o prêmio da Unesco, uma cidade da música, e nós estamos aí dentro dessa linha com um equipamento moderno, novo, pronto para ser entregue. O indutor de turismo, nós temos, sem sombra de dúvida, que será um dos maiores indutores de turismo da cidade de Salvador. Então, a parte que a gente perdeu lá no turismo de sol e praia e maia, a gente está concentrando nisso. E, ao mesmo tempo, estamos recuperando as nossas obras. Sim. A Secult tem uma obra, que é da própria Secult, com financiamento do BID, a Secult que executa, que é a requalificação da obra de Estela Maris, Praia do Flamengo e Pitanga. Essa obra está, nesse exato momento, a todo vapor. Tem previsão de terra? Nós esperamos que entregue em fevereiro todo o trecho, certo? Você está requalificando, fazendo ciclovias, quadras, pista de skate, melhorando a condição para que o turista que chegue na cidade de Salvador, que já frequenta essas 3 praias, são as praias mais frequentadas pelo turismo, ela tenha, assim, uma estrutura melhor do que o que tem hoje. Agora, Fábio, você tocou aí no assunto barraca de praia. A gente, quando passa por outras capitais, principalmente litorâneas, a gente tem, em Maceió, por exemplo, vários quiosques, né, ao longo de toda a orla ali, bares, restaurantes, enfim. Há um projeto ou uma ideia da prefeitura de trazer isso para cá, porque eu acho que faz falta. Muita falta. Né? A Barra já tem um problema histórico ali de estacionamento nas proximidades, que eu acho que esse problema já foi meio que resolvido. As pessoas já aceitaram que ali é um lugar de convivência, é um lugar de bicicleta, de patins, da pessoa fazer Cooper. Ok, vencido. Mas com relação a barracas de praia na extensão da orla, é um projeto da prefeitura? Nós temos hoje um elemento dificultador, que é a proibição de você construir barraca de praia na areia de praia. Sim. Então, por exemplo, nesse projeto novo que a gente está fazendo aí, de Estela Maris, Praia do Flamengo e Pitanga, nós temos quiosques de coco e de baiana de acarajé. Só isso, que é o que é permitido. Sim. Então, coco e acarajé, em Salvador, não tem como você ter praia sem coco e acarajé. Mas isso no calçadão. Isso na parte que não está na área do patrimônio da União. Sim.
mas é evidente que essa falta fez com que o soteropolitano e o baiano tivesse aí uma criatividade maior. Por exemplo, nós temos vários beach clubes, que é assim que a gente chama, ao longo da orla da cidade, que não deixam nada a desejar aos beach clubes de Porto Seguro, de Maceió, em Estela Maris, em Praia do Flamengo, em Piatã, certo? Então, a barraca de praia evoluiu para o beach club. E você encontra bem isso, tanto em Estela Maris, como Praia do Flamengo, como Piatã, e outros tantos que estão se fazendo. O que é isso? São empresários que montam a estrutura numa casa, a poucos metros da praia, e que conseguem chegar até a praia através desses equipamentos e dessas casas. Então, hoje Estela Maris tem umas 3 ou 4, mais até, e Pitanga também já tem várias. A obra de Pitanga vai melhorar muito, porque nós estamos tirando o asfalto da parte de Pitanga e vamos botar intertravado. Então, você vai valorizar a praia de Pitanga, você vai ter uma ciclovia, iluminação diferente, certo? Já é uma praia que precisa ser valorizada. Então, hoje, o que era barraca de praia evoluiu para beach club. E é o que a gente vê muito isso ao longo de toda a orla, principalmente nessas áreas aí de Piatã para cima, a gente tem muito beach club. Aquela barraca tradicional de praia, nós não podemos fazer, ela foi abolida das nossas vidas porque não é permitido mais pelo patrimônio da União e pelas ações que foram e que ensejaram na remoção das barracas. Ok, para você que chegou agora, a gente entrevista Fábio Mota, secretário de Turismo e Cultura aqui da capital baiana. Fábio, passei ali no comércio esses dias, vi que já tem aquela obra ali do casarão dos azulejos azuis, né? E tem uma obra ao lado. Ali vai ser o acervo público? Pois é. Nós estamos fazendo uma grande obra, Rafael, que é invisível, mas que ficará pela posteridade. Você sabe que, por Salvador ter sido a primeira capital do país, a história do Brasil começou em Salvador, começou na Bahia. Então, o primeiro arquivo público, os primeiros documentos públicos do Brasil estão em Salvador. Só para você ter uma ideia, nós temos as atas da Câmara, que não era a Câmara só de vereadores, era a primeira casa legislativa do Brasil, sim, porque aqui funcionava a Câmara dos Deputados e o Senado. E nós temos 200 anos, os primeiros 200 anos das legislações, dos debates do Brasil, estão todos no nosso arquivo público. Sim. Isso estava tudo se perdendo. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós contratamos uma empresa e essa empresa está recuperando todo o nosso arquivo público da cidade de Salvador, certo? Esse arquivo público está sendo higienizado, recuperado e vai ser digitalizado. Então, isso ficará para a posteridade. E estamos fazendo mais. Estou falando para você aí de quase 5.000 documentos, que é o que a gente tem no nosso arquivo público. E nós aí estamos criando uma casa nova para o nosso arquivo público. Como você bem lembrou, tem o Casarão dos Azulejos Azuis, onde já está pronto e será inaugurado esse mês pelo prefeito Bruno Reis, a Casa da Música da Bahia. E do lado do Casarão dos Azulejos Azuis, do lado do Mercado Modelo, nós estamos recuperando um casarão que será o Museu da História da cidade. Sim. Nós já contratamos todo o projeto de museologia. O casarão, nesse exato momento, começou a ser pintado. A gente espera aí mais 60 dias para concluir toda a parte do casarão. E no fundo do casarão, nós estamos construindo um prédio de 11 andares que vai abrigar todo esse arquivo público que a gente está recuperando, que é a história do Brasil inteira e que vai ficar lá disponível para a população de Salvador e para a população do mundo. Sim. Porque não é só você criar o Museu da História, não é só você construir um prédio e recuperar o arquivo. Isso vai dialogar com várias nações. Nós estamos criando um centro de interpretação desse arquivo público. Isso pode mudar a história de muita coisa. Isso vai servir de estudo para muitas e muitas pessoas fazerem pesquisas dos seus ancestrais, da história da Bahia, da história do Brasil. E nós vamos dialogar com outras nações que estão mais avançadas, que já têm esse tipo de ações. Por exemplo, a Holanda invadiu. A Holanda, nós conhecemos a história, a invasão holandesa levou daqui muitos documentos. Sim. Alguns queimados, mas outros levaram. Portugal tem muitos e muitos documentos nossos que estão lá em Portugal. Então, tudo isso vai permitir que você, nesse diálogo, você possa buscar suas raízes e também tem muito documento nosso aqui que tem a ver com Portugal, que tem a ver com a Holanda, que tem a ver com a França. Enfim, então, é uma obra que eu considero assim, uma das mais importantes da história da cidade de Salvador, que você está preservando a memória do Brasil, a memória da Bahia, de Salvador, e isso ficará para a posteridade. Todas as novas gerações vão ter acesso e vão poder se conhecer e até, se for o caso, e se as pesquisas mostrarem, até reescrever parte da história. O Museu da Música também fica ali próximo, né? O Museu da Música fica do lado, no casarão dos azulejos. Está pronto,
Não posso dar mais detalhes, porque nós vamos ter a inauguração desse museu ainda em agosto, mas é uma obra belíssima. Posso adiantar alguma coisa para vocês. São 4 andares, completamente interativo. Bem tecnológico. Né? Bem tecnológico, a história da música da Bahia e do Brasil inteira, música por bairro, estilos musicais. Na verdade, temos um estúdio lá dentro, já estou falando demais, tá vendo? Temos um estúdio lá dentro, as pessoas vão poder gravar lá dentro. Bacana. Você vai, por exemplo, nós temos um projeto importantíssimo que é o projeto Boca de Brasa. O projeto Boca de Brasa vai poder, assim, identificar os novos talentos. Esses novos talentos vão poder ser levados para a Casa da Música, para o Museu da Música da cidade de Salvador, e vão poder gravar e vão poder sair dali com o seu trabalho para poder se colocar na mídia e se colocar no mercado de trabalho. Então, é muito mais do que só um museu. É uma ação importantíssima para a cidade de Salvador. A cidade foi considerada a cidade da música, que recebeu esse prêmio e que cada hora vai se caracterizando. Nem só o Museu da Música. Nós temos ali 2 casarões pegados ao Museu da Música, que já estão desapropriados pelo município de Salvador. Um vai ser um anfiteatro, a gente espera começar ainda daqui para dezembro, um anfiteatro, porque é o local de apresentação. E o outro vai ser uma escola vinculada a tudo da música e tudo de arte e cultura. Você vai poder lá qualificar pessoas para fazer percussão, pessoas para trabalhar em dramaturgia, pessoas para trabalhar em figurino, tudo conectado que tem a ver. Hoje, as pessoas que montam uma peça em Salvador, que montam um espetáculo em Salvador, dizem que tem dificuldades e tem que trazer toda essa mão de obra de outros estados. Então, a nossa ideia é a gente criar também ali um centro de formação para que a gente possa, assim, se apoderar da nossa principal vertente, da nossa principal raiz, da nossa principal vocação, que é a alegria, que é a música, para que a gente possa, assim, diminuir a desigualdade social e fazer disso emprego para muitos. O teatro para quantas pessoas, Fábio? O teatro, inicialmente, está projetado para 600 pessoas, mas que pode ser a 1.500, que são 2 andares. Isso tipo assim, quando você sai de Salvador, você que rodou o mundo todo recentemente, se você vai para a Argentina, você tem um local específico para você ver um show de tango. Se você vai para Paris, você tem um local específico para você ver um show de balé. Então, em Salvador, hoje você tem diversas manifestações de arte, diversas, balé, orquestra sinfônica, Ileaê, Olodum, e você, só na época de verão e dos ensaios, é que você consegue ver isso. Então, qual é a ideia? Que esse teatro seja um local fixo de apresentação das nossas culturas e das nossas raízes. Ok. Agora, Fábio, eu tive esse final de semana lá no subúrbio ferroviário, né? E morei lá durante muitos anos. São paisagens lindas, né? Mas, infelizmente, demora de chegar o braço do poder público lá, né? Historicamente, na verdade. Em sua gestão aí, nessa gestão do prefeito ACM Neto e agora de Bruno Reis, o que é que a prefeitura tem feito para conseguir chegar lá e aproveitar aquela beleza natural, a cultura que também chega lá no subúrbio ferroviário? Nós temos todo um roteiro para desenvolver. Eu, na gestão passada, o prefeito ACM Neto, ativamos a travessia plataforma Ribeira, fizemos aquela ciclovia toda lá do subúrbio, mas, na verdade, o que precisa o subúrbio tem muitos e muitos talentos, muitos e muitos grupos, muitos e muitos artistas. A efervescência cultural ali é muito grande, certo? Se criou lá, inclusive, o teatro... Lá em Plataforma? Lá em Plataforma, se criou todo aquele equipamento cultural, onde é feito Boca de Brasa. Sim. E o que a gente está discutindo agora com relação ao subúrbio, que a gente está planejando na secretaria, é desenvolver um roteiro turístico para o subúrbio. Você já, com certeza, já comeu lá na Inha, né? Inha lá em Plataforma. Sim, com certeza. Já foi boca lá, de galinha. Uma boca de galinha. Então, nesse exato momento, antes de vir para cá, eu estava nessa reunião, inclusive, nós estamos definindo fazer roteiros na cidade de Salvador. E um dos roteiros defendido por a gente será o roteiro de turismo no subúrbio. Sim. Certo? E nós vamos potencializar isso, porque muitas pessoas nem de Salvador conhecem o verdadeiro subúrbio. Sim. Então, o que nós vamos nos propor daqui para frente é mostrar o subúrbio como ele é, mostrar a beleza, mostrar as ações, a gastronomia, que é riquíssima, certo? Essa é a nossa ideia. Fábio, antes de falar do Esporte Clube Vitória, que eu sei que você não vai sair daqui sem falar disso, vamos falar sobre Ano Novo, vamos falar sobre Carnaval. Eu sei que você já vai trazer novidade. Aliás, antes disso, tem novidade, dia 17 agora.
vai ser assinada uma ordem de serviço, que você estava comentando aqui. Dia 17 é o dia do preservação do patrimônio cultural. Sim. Certo? E nada mais do que a gente fazer uma ação de patrimônio cultural. Então, o prefeito Bruno Reis deve assinar uma ordem de serviço autorizando a recuperação dos azulejos da Igreja do Bonfim, do altar da Igreja do Bonfim. Uma coisa importantíssima, a Igreja do Bonfim é a igreja mais frequentada da cidade de Salvador, uma das mais visitadas do mundo. E a região já foi toda requalificada? E a região já foi toda requalificada. Faltava essa parte, que é a parte interna da igreja, os azulejos que ficam tanto da direita como da esquerda, alguns, inclusive, já caíram, estão em situação ruim. E dia 17, o prefeito vai assinar a ordem de serviço, a gente vai fazer toda a restauração dos azulejos e também da parte do altar, que ainda precisa ser feito. E aproveitamos o dia 17, que é o dia da preservação do patrimônio cultural. Réveillon, martelo está batido? Réveillon é evidente que vai depender da pandemia. Carnaval, que é a segunda pergunta, vai depender da pandemia. Nós não dá para fazer um Réveillon do tamanho de Salvador, um Carnaval do tamanho de Salvador, se você não começa a planejar um. Sim. Então, o planejamento já está acontecendo, as ações já estão sendo feitas, a Saltur e a Secult também atenado com tudo que está acontecendo, o prefeito já deu as diretrizes, mas nós só podemos dizer isso mais para frente. Vai depender do grau de imunização das pessoas, vai depender da questão de como está a pandemia. Então, ainda é cedo para a gente definir como será o Réveillon, como será o Carnaval, se será em ambientes fechados, se será em ambientes abertos. Tudo vai depender de que a população da cidade esteja vacinada. Então, a previsão que a população toda da cidade esteja vacinada em novembro. Sim. E qual será a consequência dessa vacinação das pessoas, qual será a consequência das variantes novas que estão se falando pelo mundo. Então, o que a gente precisa fazer é organizar e planejar. Nós estamos organizando e planejando. Agora, essa organização e planejamento, quando você fala, passa pela sua cabeça, pela cabeça do prefeito Bruno Reis, que o Réveillon e o Carnaval possam acontecer nos mesmos moldes que aconteciam antes da pandemia, ou esse planejamento já é um planejamento focado com as mudanças que serão pertinentes em decorrência disso? Seja qual for a festa, vai ter que ter padrões de protocolo. Né? Não tem como não ter padrões de protocolo, porque o coronavírus não está erradicado. Nós não temos ainda um remédio para o coronavírus. Tudo que a gente tem é paliativo. E a maior proteção do coronavírus é usar máscara, lavar as mãos e se vacinar. Então, é evidente que você vai ter que se adaptar, mas passam vários cenários. Passa o cenário de fazer uma área aberta, passa o cenário de fazer uma área fechada. Como eu disse, é muito cedo, é como se a gente fosse aquela personagem antigamente que adivinhava as coisas, chamada Madame Beatriz. Não dá, a gente só vai saber. Nós temos o planejamento de fazer o Carnaval e o Réveillon de várias formas. Até porque você precisa estar com os contratos ativados de banheiro químico, contratos ativados de contratação, de iluminação, de limpeza urbana. Toda a estrutura, então, toda a estrutura está sendo preparada. Se vai acontecer e como vai acontecer, nós só vamos saber mais para frente como vamos encontrar e como vai estar o grau de imunização das pessoas. Ou seja, isso é uma resposta que só mais para frente pode ser dada. Mas a previsão é que até novembro toda a população só terá sendo vacinada, aí a gente vai sentar e o prefeito vai definir de que forma será. Fábio, essa semana entrevistei, semana passada, entrevistei lá na Piatã FM o Emerson Ferretti e o Jorge Alain, né, ex-atleta e comentarista também esportivo, que foi durante muitos anos da Rede Bahia. Eles me disseram o seguinte, que os problemas extracampo do Vitória são os que mais interferem e influenciam hoje no resultado do grupo dentro de campo. Né? Você concorda com isso? E o que é que tem sido feito dentro, na cúpula da qual você participa do Esporte Clube Vitória, para que essa situação seja resolvida? Porque o torcedor já está chateado. E com razão, né? Eu sou torcedor. Antes de ser presidente do conselho do clube, eu sou torcedor do clube. Meus finais de semana têm sido horrorosos, certo? Tristeza mesmo com o que está acontecendo com o Vitória em campo. É lamentável o que está acontecendo com o Vitória em campo. Ninguém esperava que estivesse acontecendo isso, que não é da agora, de muito tempo. Certo? Nós estamos caminhando aí, temos 5 presidentes em 6 anos. Então, esse é o retrato maior do Vitória, para você ter noção. Isso destabiliza muito. É evidente que a conjuntura política também desestabiliza. Não tem como não chegar no clube, que chega, o jogador lê jornal, o jogador vê live, o jogador vê televisão e sabe que é um momento há muito tempo que está conturbado e está complicado. Mas
Conselho vai fazer uma reunião dia 23 de Sim. agosto. Essa reunião, nós pretendemos debater e discutir diversos assuntos, inclusive esse também lá na reunião do Conselho, são 162 conselheiros. Eu sou o presidente, mas só tenho o meu voto. E na reunião do Conselho a gente pretende discutir e debater uma série de coisas que vai, desde os relatórios produzidos pela Comissão de Ética até outras ações que, porventura, possam ser viabilizadas e debatidas no Conselho. Você acha que a permanência de Paulo Carneiro à frente da presidência ela é viável? Não tenho como responder isso, Rafa, porque eu não decido sozinho. Precisa debater lá, como eu te falei, é uma reunião que vai acontecer. A reunião vai ser dia 23 de agosto. E dia 23 de agosto, é só dia 23 de agosto que nós vamos saber o relatório da Comissão de Ética. Sim. Que vai ser lido lá dia 23 de agosto. Então, nem eu sei. Sim. Ninguém sabe daqui vem. E, a partir daí, nós vamos deliberar. E vamos discutir, debater. E pode ter certeza, o plenário do Conselho ele é soberano e ele decidirá, como sempre decidiu. Eu tenho feito a minha parte como presidente do Conselho Deliberativo do clube, e as pessoas, às vezes, são impacientes, acham que você está sendo conivente. Não é assim. Você tem um rito para cumprir. Você tem um estatuto para cumprir. Você não pode condenar nem atacar ninguém sem o devido processo legal. Você não pode condenar nem atacar ninguém sem dar oportunidade que as pessoas se defendam. E é isso que eu tenho feito. Eu montei a comissão que está lá hoje foi montada por mim, pelo presidente do Conselho, para apurar se tem ou não obstáculo na fiscalização do clube do Conselho Fiscal para o Conselho Diretor. Eu depois criei uma nova comissão para apurar uma série de assuntos que foram levados pelos conselheiros do Esporte Clube Vitória. Agora tem que correr o rito. O rito já correu e dia 23 é o dia da gente definir o que vai acontecer e os relatórios vão ser lidos. Então, eu não tenho como fazer da agora prejuízo, não tenho como fazer julgamentos, porque vai ser dia 23. Alguns membros acabaram deixando o Conselho Fiscal, que prejudicou a análise das contas. Isso também vai ser resolvido até lá? Hoje, o último membro acabou de deixar. O último saiu? Só tem o presidente. Então, e aí, como é que resolve isso? Nós tínhamos 7 membros do Conselho Fiscal, 6 renunciaram e ficou apenas o presidente do Conselho Fiscal. Não, a reunião está mantida e a gente vai debater na reunião o que é que a gente vai fazer. De logo, eu posso dizer para você que nós precisamos fazer uma eleição especificamente para eleger os novos membros do Conselho Fiscal. E só então essas contas serão analisadas? Não, aí a gente vai discutir lá. Fábio, agradeço a sua participação aqui. Fiz questão que você fosse o primeiro entrevistado desse projeto BNews Turismo, não só pela relação que a gente já tem, mas pela competência que eu sei com que você faz o seu trabalho. E a gente está aqui, pode contar com o BNews, como sempre, e agora com o BNews Turismo, para divulgar isso e fomentar o turismo aqui em Salvador. Eu que agradeço, parabéns ao BNews por esse caderno especial de turismo, e para mim é muita honra, muito orgulho ser o primeiro entrevistado. Obrigado, Rafael. Valeu. Valeu, tamo junto. Para você que está aí e que perdeu aí parte da entrevista, daqui a pouquinho ela vai estar disponível no YouTube e também no nosso Instagram. Até lá, tchau, tchau.